Compton, uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, berço do gangsta rap e palco de uma das maiores tretas que o mundo do rap já viu. Hoje vamos decifrar Real Motherfucking G's de Eazy-E e revelar como uma grande amizade acabou virando uma forte rivalidade entre dois gigantes do rap. Eu sou o Guilherme e você está no canal Decifra Hits. Para compreender a letra de Real Motherfucking G's, precisamos entender qual era o cenário de quando ela foi feita e como surgiu uma das maiores rivalidades do rap. Nos anos 80 e 90, Compton era uma das cidades mais violentas do estado da Califórnia, principalmente devido ao crime organizado e às brigas entre as famosas gangues Bloods e Crips. Nesse cenário, a cidade foi um dos berços do gangsta rap, subgênero do hip hop que os parceiros de bairro Andre Young e Eric Wright, juntos com seu grupo de rap, ajudariam a popularizar por todos os Estados Unidos. Dr. Dre era um DJ apaixonado pelo que fazia, mas dentro do grupo de electrofunk no qual ele se apresentava, Dre não via autonomia e nem grana suficiente para se manter. Do outro lado estava Eazy-E, um jovem empreendedor das ruas que já havia acumulado $250 mil com a venda de substâncias ilícitas, mas que buscava investir seu patrimônio em algo legal e eficiente. Dr. Dre convenceu Eazy-E a apostar no hip hop, que estava em alta naquela época, e apesar de não querer ser um rapper inicialmente, Eazy acabou demonstrando grande talento para isso. Em 86, junto com Dre e mais 4 amigos, eles formaram um grupo NWA, Pretos com Atitude, que futuramente se tornaria um dos grupos mais importantes da história do hip hop. Com a grana pesada que Eazy tinha na mão, ele resolveu criar sua própria gravadora para poder produzir os discos do NWA. Mas como eram jovens e sem experiência nenhuma, ninguém havia se preocupado em fazer qualquer papelada contratual, ficando tudo no boca a boca. Mal sabiam eles, mas essa seria a raiz do seu maior problema dali pra frente. Com sucessos como Boys in the Hood tomando grandes proporções, o NWA começava a ganhar notoriedade na cena do rap, e Eazy-E ficava cada vez mais preocupado em regularizar a situação da gravadora. Até que, em março de 87, através de alguns contatos, Eazy-E conheceu o empresário Jerry Heller, e juntos eles fundaram a Ruthless Records. A partir daí, Jerry passou a ser sócio proprietário da gravadora e empresário do NWA. Para o grupo, isso inicialmente significou um avanço enorme na qualidade e no alcance de suas produções, mas aos poucos, alguns integrantes do NWA começaram a desconfiar da índole do novo gerente. Arabian Prince foi o primeiro a notar que os pagamentos estavam muito abaixo do esperado e logo abandonou a Ruthless. Em seguida, foi Ice Cube, que começou a desconfiar que Eazy-E estivesse tirando vantagem financeira junto com Jerry Heller e também acabou deixando o grupo e a gravadora. Não demorou muito até que Dr. Dre começasse a desconfiar que havia algo estranho nisso tudo, e foi aí que ele decidiu colocar Eazy-E contra a parede. Actually stepped to Eric and I said, "Look, man, it's either me or him. One of us gotta go." He chose to keep the manager, so I had to leave. Só que a sua saída da Ruthless não foi tão fácil assim como ele falou. Dr. Dre precisava da assinatura de Eazy-E para liberá-lo do contrato que o obrigava a ser artista exclusivo da gravadora, coisa que Eazy-E se recusou a fazer. Foi nesse momento que Dre encontrou ajuda com um dos caras mais perigosos da cena do hip hop, Suge Knight. O magnata e membro da gangue dos Bloods convenceu Eazy-E a se encontrar com ele num estúdio de Los Angeles. Segundo relatos, Suge, junto com seus capangas, teria ameaçado Eazy-E, mostrando o endereço e fotos da casa de sua mãe e o forçando a assinar a liberação de Dr. Dre. E assim surge a primeira faísca dessa treta, com Dre deixando a Ruthless e o NWA em 91 e criando a sua própria gravadora, a Death Row Records, junto com o rapper The D.O.C. e Suge Knight, história que já detalhamos no vídeo de Like Toy Soldiers de Eminem. A situação se tornou ainda mais tensa quando, em abril de 92, Dr. Dre lançou o single Deep Cover, que, além de ser trilha sonora do GTA San Andreas, originalmente foi gravada para o filme de mesmo nome e ainda foi a estreia de Snoop Dogg na cena do rap.
O hit agradou muitas pessoas, exceto Eazy-E, que aproveitou para processar Dre e a Death Row Records pedindo a anulação daquela assinatura que foi feita mediante ameaça, além de pedir 54 milhões de dólares de indenização por terem quebrado o contrato de exclusividade de Dre ao lançarem a música Deep Cover sem a autorização da Ruthless Records. Nesse momento, Dr. Dre ficou num beco sem saída, pois já acumulava diversos problemas legais e pessoais que o assombravam, e esse se tornaria o pior deles. Na época, Dre estava gravando seu icônico álbum de estreia, o The Chronic, e precisava do apoio de outras gravadoras para divulgar o seu novo trampo, mas com tantas polêmicas o rodeando, ninguém estava disposto a ajudá-lo no seu caso. Foi aí que um dos maiores empresários da indústria da música, Jimmy Iovine, fundador da Interscope Records, ouviu as faixas do álbum The Chronic e viu nele uma enorme oportunidade, resolvendo então ajudar no caso de Dr. Dre. Mas é claro que isso teria um grande preço. Jimmy Iovine foi negociar com Eazy-E e Jerry Heller e acabou os convencendo a finalmente retirar Dre do contrato da Ruthless Records de forma legal. Mas o preço era o seguinte: Dr. Dre teria que dar 20% de todos os lucros provenientes dos seus trabalhos para Ruthless durante os próximos 6 anos. Ambas as partes concordaram e assim foi feito. E agora que Dre estava oficialmente fora da Ruthless, ele não pensou duas vezes antes de lançar o álbum The Chronic, que estava cravado de pesadas diss tracks contra Eazy-E e Jerry Heller do começo ao fim. A primeira faixa, logo após a intro, era a Dre Day, que é considerada uma das maiores desses da história do rap. Tão pesada quanto a letra da música foi o videoclipe. Nele, eles contrataram 2 atores para se passarem por Jerry e Eazy-E, que no clipe eles chamam de Sleazy-E. No final do clipe, ele aparece numa esquina segurando um cartaz dizendo "Canto rap por comida". Guarde bem essa cena para entender o que acontecerá mais à frente. Se tá gostando do vídeo até aqui, já deixa um like e se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. Essa foi a primeira vez que a treta entre Dr. Dre e Eazy-E virou uma música. E com o sucesso de Dre Day, todas as atenções se voltaram para Eazy-E e como ele iria responder. Ele se trancou no seu estúdio e começou a preparar uma faixa de resposta a Death Row Records. E para colaborar com ele, Eazy resolveu dar uma chance a 2 novos rappers de Compton, os irmãos Dresta e BG Knockout. Dresta disse que viu os versos que Eazy-E estava preparando, mas não achou tão bom assim. E então, junto com seu irmão, ele escreveu uma versão melhorada da resposta, o que acabou se tornando a música Real Motherfucking G's. Nessa música, Eazy responde a todas as diss tracks de Dr. Dre, mas notavelmente a Dre Day. E em um dos versos mais épicos da música, Eazy se gaba de ainda estar ganhando dinheiro com as músicas que Dre faz para o atacar. Caramba, mano, tentaram te apagar na música Dre Day. Mas Dre Day só significa mais grana pra mim. Nessa entrevista, Eazy explicou o porquê dessa linha. Basically, I had Dre signed as exclusive producer and exclusive artist. So when Dre tried to make his deal over at Interscope, you know, I was included for the next 6 years. So you can say all you want to say. Basically, you could diss me all you want, but I'm gonna get paid. Because that's why I say Dre Day is only Eazy's payday. And that's real. O próprio título da música já revela o teor da faixa. Real G's significa gangstas de verdade. Eazy-E era um OG, que significa Original Gangsta, algo como gangsta raiz, assim como Dresta e BG Knockout, que eram membros reais da gangue dos Crips. Eles zombam de Dr. Dre por ele nunca ter sido gangsta, mas em suas músicas agir como tal. E agora que já entendemos todo o cenário da treta, vamos decifrar as principais linhas de Real Motherfucking G's. E essa é pesada, se liga no Sniper, é hora de pagar o preço. Sniper, ou atirador de elite, é o apelido de Eazy-E na sua música Neighborhood Sniper, de 92.
Tu sonha em ser louco, mas vai ser apagado. Louco é uma gíria para gangsta. Derivado da palavra louco em espanhol, essa gíria se popularizou entre os Crips nos anos 90, indicando um gangster que não tem nenhum limite. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. Tu tá igual criança, achou um filhote e agora tá se achando. Mas conta pra mim, onde foi que tu achou um rapper anoréxico? Uma clara alusão ao rapper Snoop Dogg, que na época ainda era desconhecido na cena do rap, mas sua participação no álbum The Chronic e o lançamento do seu álbum de estreia Doggy Style em 93 levaram Snoop Dogg rapidamente ao estrelato. Do nada, Dr. Dre virou uma parada gangsta, mas na capa dos seus álbuns antigos, ele era uma parada feminina. G-Thang faz referência a mais uma música do álbum The Chronic de Dr. Dre, que explodiu em 93. Eazy também zoa a aparência de Dre na capa dos seus antigos álbuns de quando ele fazia parte daquele grupo de electrofunk. Acabo com ele nas suas próprias faixas. Mostro que sou impiedoso. Esse trecho foi retirado da música It's Funky Enough do álbum No One Can Do It Better do rapper The D.O.C., de quando ele ainda fazia parte da Ruthless. Mas nessa altura do campeonato, The D.O.C. já havia deixado a Ruthless e se unido ao Dr. Dre e Suge Knight na gravadora Death Row Records. Acho que tu só virou gangsta depois do Tratado de Paz. Em 92, os Bloods e os Crips firmaram um tratado de paz após um caso de violência policial. O tratado resultou numa expressiva queda na violência da região nas próximas décadas, e foi inclusive representado no filme Straight Outta Compton. Dresta está dizendo que é muito fácil para Dr. Dre agir como um gangsta agora que as ruas de Compton estavam mais tranquilas. Usando caques e com um bonde enquanto rima, tu tenta ser estiloso, mas fica parecendo um nerd. Aqui, Dresta faz referência a duas tendências de estilo de rua naquela época, a calça caque e a calça sag, que é aquela tão baixa que a galera ficava quase com a cueca aparecendo. Dresta diz que Dre tentava lançar esses estilos, mas acabava fazendo um flirting, que é quando a calça fica suspensa demais, como um pescador ou como um nerd. Aqui é Knockout, definição de Original Baby Gangsta. BG, ou Baby Gangsta, é o oposto de OG, então acaba soando pejorativo na maioria das vezes, indicando um gangsta inexperiente. Mas Knockout escolheu esse nome pois ele realmente era novato no rap, tinha apenas 18 anos quando cantou esses versos e ainda estava no ensino médio. Dre e Snoop são atores, comédias, gangsters de estúdio, vacilões. Dre realmente nunca foi um gangsta, mas quanto a Snoop Dogg, seu passado é meio incerto. Enquanto muitos alegam que ele nunca foi um gangsta, o próprio Snoop clama ter sido parte da divisão Rolling Twenties dos Crips e sempre fez questão de exaltar a cor azul e o clássico Crip Walk, dança da gangue dos Crips, na maioria das suas apresentações. Falando que é da minha cidade, mas Dre, tu não é de Compton. Caras iguais a você é o que eu chamo de wannabes. Na verdade, Dr. Dre realmente nasceu e cresceu em Compton, mas Knockout diz que ele não é como os caras de lá, e ainda diz que Dre é um wannabe, que é uma gíria usada para se referir àquela pessoa que tenta ser ou parecer algo que ela não é. Bater em mulher não te torna nada, mas mesmo assim, alguns acham que isso te torna um homem. Essa é uma das linhas mais pesadas da faixa. Dr. Dre tem um passado sombrio e controverso envolvendo agressão a mulheres. Em 91, Dr. Dre teria agredido a repórter Dee Barnes fisicamente numa boate em Los Angeles, pois ela havia feito uma entrevista com Ice Cube na época em que Dre ainda fazia parte da NWA, mas Cube já havia saído e começado uma treta com seu antigo grupo. Por um erro na produção da reportagem, Dre achou que Barnes estava tentando inflamar a treta entre NWA e Cube, e esse teria sido o motivo da agressão.
Esse não foi o único caso envolvendo o rapper. Na festa do Grammy de 1990, Dr. Dre agrediu a cantora Terry B, ex-dançarina do grupo Bardot. O motivo? Ela fez a música Ruthless Bitch, onde zoava Dr. Dre. Além disso, sua ex-esposa Michelle já revelou em entrevistas também ter sofrido diversas agressões do rapper. No documentário The Defiant Ones de 2017, Dr. Dre reconheceu seus erros e pediu desculpas. Any man that puts his hands on a female is a fucking idiot. I paid for it. I'm sorry for it. Voltando pra música, Eazy-E diz: e na Death Row, ouvi dizer que tu tá igual numa academia militar. Tem que seguir as ordens do sargento se não leva coronhada. Smith & Wesson é uma fabricante americana de armas, e aqui, Eazy está fazendo referência a Suge Knight, o que demonstra que ele já sabia do comportamento truculento e manipulador do magnata ainda em 93, antes mesmo de todas as suas atrocidades se tornarem públicas. E falando no diabo, lembra daquele ator que fez o papel de Sleazy-E no clipe de Dre Day? Então, AJ Johnson foi contratado pelo próprio Eazy-E para fazer o clipe de Real G's também, mas o que ele não sabia é que ele jamais iria conseguir terminar essas gravações. AJ gravou apenas o primeiro dia, e ao final do expediente, aconteceu algo com ele que ele não esperava. So I had to go back tomorrow to finish it, but Suge called me into the office. You know what I mean? You can't do it. I'm like, what you mean I can't do it? He already paid me. Suge pulled a gun out, pal. I said you can't do it. I won't do it. Mesmo assim, eles conseguiram outro ator para finalizar o clipe, o que não era tão difícil. Aliás, bastava um boné preto, cabelo black e óculos escuros que você tinha o personagem perfeito. Eazy-E lançou uma das maiores diss tracks da história do hip hop, mas apesar de ser um gangsta raiz, ele nunca levou a sério toda essa treta, e via tudo isso como uma grande chance de ganhar mais dinheiro. De fato, Eazy-E chegou a lucrar cerca de 1,5 milhões de dólares só com as vendas dos álbuns de Dr. Dre, graças ao acordo que fizeram. Infelizmente, Eazy-E nos deixou aos 31 anos de idade, 2 anos após lançar essa música, vítima do vírus do HIV. Apesar de haver controvérsias sobre a real causa de sua morte, com alguns inclusive alegando que Suge Knight teria usado uma seringa para injetar o vírus em Eazy, muita coisa ainda permanece obscura sobre os seus últimos dias. O que se sabe é que Eazy-E foi um visionário e um dos maiores e mais importantes rappers de todos os tempos, e que seu legado continua a influenciar a cultura hip hop até os dias de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, agora você também pode contribuir diretamente com Decifra Hits clicando no botão Valeu. Muito obrigado por ficar conosco e até a próxima!